Você sabe como funcionam os jogos online, os famosos jogos de azar? Este mercado ele vem crescendo no Brasil e cada vez mais estão surgindo os novos jogos e opções de casas de apostas. Mas você sabe os perigos por trás dessas plataformas? O delegado Eric Fantin vai nos contar um pouco sobre esses jogos, os perigos e as consequências. Acompanhe agora. Os perigos são vários, né? Inclusive que essas plataformas tenham acesso aos seus dados cadastrais e que repassem a terceiros mal intencionados e isso venha também a te causar um outro prejuízo, além daquele do custo do jogo em si. Delegado, esses jogos eles são considerados ilegais aqui no Brasil e a maioria das pessoas elas recorrem a essas plataformas estrangeiras onde são permitidas. Nesses casos, tem a devida proteção e controle do Estado brasileiro? Não, Andressa, infelizmente não. Como esses sites estão hospedados em países onde o jogo é permitido e com a internet você acessa qualquer site em qualquer local do mundo, você acaba não tendo o respaldo da legislação brasileira e se você for vítima de algum tipo de crime, de fraude, você acaba ficando de mãos atadas, porque nós também ficamos muito limitados na nossa capacidade de investigação em razão desses sites não estarem localizados no Brasil. E quais são as consequências e problemas dessa plataforma? Andressa, além dos dados cadastrais que você tem que informar, e obviamente como um jogo de azar, o próprio nome já diz, o azar é certo. Nós sabemos que eles passam uma imagem de que algumas pessoas ganham e, de fato, para conseguir convencer um maior número de pessoas, algumas pessoas precisam ganhar mesmo. Mas, obviamente, o dono da plataforma que controla os algoritmos desse jogo, ele não vai ter prejuízo. Muito pelo contrário, o lucro dele vai ser gigantesco. Então, uma coisa eu te digo, o teu prejuízo vai ser certo. Não tenha dúvida disso. Você coloca um valor, pode até ganhar momentaneamente, mas você vai se sentir um felizardo, um sortudo, vai reinvestir, por assim dizer, ou seja, jogar novamente aqueles valores e a longo prazo, esse a longo prazo pode ser em uma semana, pode ser em um ano, eu tenho certeza absoluta que você terá prejuízo. Delegado, há algumas modalidades que são legalizadas no Brasil? Se sim, quais são elas? Nós temos no Brasil as loterias oficiais que são legalizadas e, por incrível que pareça, acho que é mais fácil ganhar na loteria do que efetivamente ter lucro nesses jogos de azar a longo prazo. Essas loterias são legalizadas. É possível também, por exemplo, é muito comum, títulos de capitalização que forneçam uma espécie de sorteio, uma parte do valor é destinada a um sorteio. Esses títulos de capitalização, quando devidamente autorizados através da Caixa Econômica Federal, são legais no Brasil. Fora dessas hipóteses, qualquer jogo de azar, em regra, é proibido no Brasil. Delegado, qual seria ali, por que não há uma regulamentação? Há muitos anos atrás, por exemplo, o bingo, que também é um jogo de azar, era permitido no Brasil. E visualizou-se, as autoridades então da época perceberam que esses bingos, essas casas onde se jogavam bingo, eram um ambiente propício à lavagem de dinheiro decorrente de outros crimes. Então, muito por base nisso, foi proibido à época, muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, foram proibidos os bingos, por exemplo. E desde então nós temos uma certa resistência do nosso parlamento, do nosso Congresso, em liberar os jogos de azar. Nós sabemos que é uma prática muito comum, por exemplo, no Paraguai, nos Estados Unidos da América, onde o jogo é absolutamente liberado. No Brasil, a nossa legislação ainda não permite. E qual seria a legislação adequada? Para ser permitido, necessário seria uma lei ordinária a ser aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente da República, autorizando os jogos de azar. E isso, obviamente, precisa passar por um debate através de toda a sociedade, através dos seus representantes, dos deputados e senadores. Feito esse debate, se a maioria entender que é melhor liberar, até para que o Estado brasileiro tenha um controle maior disso e, inclusive, receba os impostos desses jogos, vai ser feita uma lei aprovada e sancionada.
Até lá, a prática, a princípio, é ilegal. Mas, como a gente já disse, como esses sites se hospedam em países onde a prática é permitida, muito pouco há que possa ser feito. Delegado, e quais são as consequências sociais e econômicas que o mercado de apostas ilegais ele traz? Não só os ilegais, até os legais trazem, em regra, um prejuízo social muito grande. Há pessoas que se viciam em jogos, e eu tenho certeza que você conhece algum amigo ou alguém na sua família que é viciado em jogos de azar, e essas pessoas destroem o seu patrimônio familiar, muitas vezes, equiparado por exemplo, o vício em drogas. É uma conduta que traz a longo prazo um mal terrível para aquele indivíduo viciado e para toda a sua família. Como eu disse, existem literaturas muito boas nesse assunto, dizendo que o vício em jogo ele se equipara ao prazer que ele dá momentaneamente à pessoa e aos problemas que causa ao vício de droga, ao vício de bebida. Então a gente aconselha sempre a tomar muito cuidado. A gente trabalha tanto para ganhar um pouco aqui no Brasil, né? Não vá perder tudo para um site estrangeiro que nenhum valor vai ser revertido para a sociedade brasileira. E a longo prazo, a sociedade brasileira perde muito.